Amém. Benção. Irmãos, vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Filipenses. Quem que assistiu todas? Tiveram 4 até agora. Quem estava em todas aí? Quem faltou em uma? Ou mais? O YouTube da igreja, Igreja Batista Hermon, você consegue ver lá na íntegra tudo que foi pregado. Amém? Isso é uma bênção, irmãos. Está lá trabalhando, lá, indo para o trabalho no ônibus, eu faço isso. Indo para o trabalho no ônibus é o melhor que tem. Você bota o foninho ali, ó, da minha casa, lá dá uns 40 minutos, aí você pode colocar a velocidade no 1.2, dá certinho. Amém? Mas a gente tem aí sido abençoado por essa exposição da carta aos Filipenses. Amém? Quem tem sido abençoado? Glória a Deus. Amém. Irmãos, a gente está hoje num segundo parágrafo, um segundo grupo de assuntos que a gente está estudando na carta aos Filipenses. O primeiro capítulo, basicamente, o tema central era o quê? Era o avanço do Evangelho. E a gente viu isso de forma maravilhosa, Paulo grano, porque a igreja de Filipos estava fiel e, mesmo no meio da perseguição, avançando no Evangelho. Paulo, embora preso, estava feliz, porque Deus deu a ele a oportunidade de, na prisão, fazer o nome do Senhor conhecido, ao ponto, como o pastor Robson pregou, de, em toda a guarda de Roma, conhecia o nome de Jesus. Então, esse foi um primeiro grande assunto da carta aos Filipenses. E o segundo grande assunto, ele pega a parte de comunhão. O pastor Glauco começou na semana passada, o capítulo 2, e a gente vai dar continuidade hoje. Amém? Por que eu estou falando disso? Os irmãos sabiam que cada livro da Bíblia você deve ler de forma diferente? Sim? Por exemplo, um livro histórico, a gente lê ele da mesma forma que uma carta? Por exemplo, a hora que eu vejo num livro histórico que dá um trecho narrativo, que Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, Deus os livrou. Eu tenho a convicção e a promessa de que se um dia eu for queimado, Deus vai me livrar? Sim ou não? Não. A gente tem ali um princípio claro que Deus, se Ele quiser, Ele pode livrar. Ele tem poder para isso, amém? Amém? Existem outros tipos de livros. O livro de Provérbios, por exemplo, é um livro de sabedoria. Um livro onde o sábio da época, ele faz constatações daquilo que acontece na sociedade. E aí existem coisas no livro de Provérbios que, se a gente lê errado, a gente começa a ter alguns problemas. Um deles, que a gente tem falado aqui, é a questão aquele provérbio famoso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for mais velha, ela não se desviará. Sabe o que é isso? É o sábio olhando para a sociedade e falando assim, a família, o pai que ensina a criança no caminho, a criança fica mais velha, ela não se desvia. Se fosse o sábio da nossa época hoje, ele falaria isso? Ele falaria assim, fica com a criança, cria ela, quando for mais velha, ele não se desvia. Um passo antes, quando o provérbio é escrito dessa forma, você pode chegar diante de Deus e falar assim, isso é uma promessa de Deus, e, portanto, se eu criei meu filho no caminho, ele não vai se desviar. Você pode falar isso? Deixa eu fazer uma pergunta mais intrigante, então, para a gente entender o que eu quero dizer. Eu criei meu filho no caminho, aos olhos do mundo nosso hoje aqui. Criei ele no caminho, chegou na adolescência, ele se desviou. Eu posso levantar a mão diante de Deus e falar assim, Deus, o Senhor prometeu que se eu criasse ele no caminho, ele não se desviaria. E ele se desviou. Posso fazer isso? Por que não?
Por que eu não posso? Eu criei ele no caminho. No caminho, levei na igreja todos os dias, criei no caminho. Por que eu não posso falar isso? Porque o livro de Provérbios não é um livro de promessas. É um livro que o sábio olha para a sua sociedade e fala: o pai que cria, o filho não desvia. É isso que o provérbio está falando. Ao passo que na nossa sociedade de hoje, acho que o sábio escreveria algo assim: olha, leva o menino à igreja, mas provavelmente quando ele for adolescente ele vai ser um rebelde. Talvez essa é a constatação mais normal no nosso meio. Então, muito provavelmente, não vou discorrer sobre isso, mas a gente tem uma diferença estrutural na nossa sociedade e nas nossas igrejas. Mas naquela época, o sábio olha para a igreja e fala: o pai que cria o menino no caminho, o menino não se desvia. Por que eu estou falando isso? Porque cada tipo de livro a gente tem que ler de uma forma. Porque lá o livro de Atos tem uma frase famosa que eu já vi muita gente usando, que não pode ser usada. Gamaliel, ele vira e fala: o que é de Deus se estabelece, o que é de Deus perpetua, o que é de Deus não vai ser desfeito. E é uma fala que está lá no livro de Atos. A gente pode chegar a essa conclusão? Não. Gamaliel de fato falou, é palavra inspirada e está registrado. Mas não podemos chegar a essa conclusão, porque ali é um livro histórico. Ali está contando o que aconteceu. E a história nos mostra que isso não foi verdade. Muitas igrejas foram desfeitas. Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos? Cada livro ele precisa ser lido de uma forma. E as cartas, uma forma de ler as cartas, é entender que quem escreveu as cartas tratou alguns assuntos. Uma primeira forma interessante da gente ver as cartas é o seguinte: geralmente, nesse caso aqui, a gente pode dar nome para essas pessoas. Paulo está escrevendo em resposta a algumas coisas que ele recebeu de informação. Nesse caso aqui, a gente vai ver daqui umas 2 semanas, Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para mandar algumas coisas para Paulo, recursos para Paulo. E aí Paulo escreve uma carta. Por quê? Quando Epafrodito foi, além de levar recursos, Epafrodito passou informações da igreja para Paulo. Então, Paulo escreve uma carta de acordo com essas informações que ele recebeu. É mais ou menos assim, ó, se eu tenho o celular aqui, eu vou atender uma ligação aqui. Ó. Oi, não, eu vou chegar às 4 horas. Alguém me fez uma pergunta, qual que foi? Que hora eu vou chegar? E eu respondi, eu vou chegar às 4 horas. Só que o que está na Bíblia é o que foi respondido e não o que foi perguntado. É só uma forma da gente entender que o que motivou Paulo a escrever isso daqui foram algumas informações que ele recebeu, que não necessariamente estão escritas, mas que pelo contexto, todo mundo acertou muito facilmente o exemplo que eu dei. E de igual forma, muitas coisas são bem simples de ver, mesmo não estão escritas. Amém? Então a gente vê claramente que Epafrodito passou informações para Paulo. E a gente vai discorrer em cima disso, e isso vai direcionar o entendimento do texto de hoje. Amém? Amém. Indo para o contexto, para a gente entender melhor esse texto, a igreja de Filipos ela foi fundada de uma forma muito especial. Já foi falado aqui. Paulo não planejava ir para Filipos. Ele estava em Troade, indo para outro lugar. E aí ele tem uma visão. E nessa visão, um varão, um homem, grita: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo estava indo para algum lugar, e ele, ao invés de ir para lá, ele vai para Macedônia, para Filipos, na região da Macedônia. E lá é fundada a igreja. Logo que Paulo começa a pregar, começa a vir perseguições. E aí, Paulo precisa sair de lá. Mas o mais legal aconteceu, Paulo saiu e a igreja continuou. Depois de ter sido ensinada, de ter sido plantada. E outra coisa muito legal, a igreja continuou no meio da perseguição, continuando pregando o evangelho. Foi o que a gente viu no capítulo 1.
mesmo no meio da dificuldade, vocês têm sido parceiros, colaboradores no avanço do Evangelho. Foi um tema tratado no capítulo 1. E aí Paulo continua as suas viagens missionárias, e acontece que na sua terceira viagem missionária, que é relatada no livro de Atos, Paulo faz um trabalho a mais, além da pregação da palavra. Lá em Jerusalém estava tendo fome, estava num período de seca, estava faltando recursos. Então Paulo, o que ele faz? Ele passa pelas igrejas que ele estava na sua terceira viagem missionária, a fim de coletar recursos e levar para Jerusalém. Beleza? Só que quando Paulo chega em Jerusalém, tem um grupo lá de judeus que persegue Paulo. Esse é aquele que prega para os gentios. E essa perseguição para a gente parece uma coisa simples, mas ali era uma coisa muito pesada. Paulo passa por uns 5 tribunais, posso estar errando a quantidade, 6 ou 7 ou 5, e ele apela para ser levado para Roma, para ser julgado em Roma. E ele vai para Roma. E na hora que ele chega em Roma, ele está preso numa prisão domiciliar, mas ele vai, prega o evangelho, e uma das coisas que ele faz é escrever as cartas. Nessa situação, quando ele está preso em Roma, o preso ele não tem como garantir o seu sustento. O preso, naquela ocasião, ele não trabalhava para garantir o seu sustento. Então, vendo isso, a igreja de Filipos separa um homem, um líder da igreja, chamado Epafrodito, está no capítulo 2 aí mais para o final. E o Epafrodito leva recursos e leva informações para Paulo. Só entre parênteses, a gente vai ver também, Epafrodito passa mal e quase morre. Deus salva ele, e Paulo agradece por isso também, a gente vai ver aqui mais para frente, mas não vou detalhar. Por que eu estou falando isso tudo? Porque Epafrodito passou algumas informações. E essas informações, no capítulo 2 aí, parece que... qual que é a visão que Paulo tem da igreja de Filipos? Muito diferente da igreja de Corinto. Corinto tinha muitos problemas. Os irmãos lembram? No ano passado a gente teve uma exposição de Corinto. Corinto tinha divisão. É como se a igreja fosse assim, aqueles do canto ali é de Paulo, esses são de Apolo, esse é de Pedro, aqueles lá que são mais que se acham mais espiritual é de Jesus. Eles são quase que inimigos dentro da igreja. Tem problema na igreja, problema sério. Um filho, ele está tendo relacionamento com a mulher do seu pai e a igreja ninguém falando nada. Esses são só alguns dos problemas. Tinha problema sério em Corinto. Aqui em Filipos não é esse o cenário. Mas o cenário que o apóstolo Paulo parece que ele está vendo a partir daquilo que ele recebeu de Epafrodito é o seguinte: existem coisas boas acontecendo em Corinto, em Filipos. No capítulo 2, se os irmãos verem aí, ele fala como se Epafrodito tivesse passado para ele, parece que há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguns entranháveis afetos e compaixões. Foi o que foi pregado semana passada, em outra versão. Mas aí Paulo apela, mas falta algo, faltam algumas coisas. Tá bom, mas não está suficiente. E aí, na semana passada ele começou, que vocês tenham o mesmo modo de pensar, que vocês tenham amor uns pelos outros, não ser baseado em interesse pessoal, ambição egoísta, partidarismo, e que vocês considerem os outros superiores a si mesmo. Então, o que está acontecendo? Parece que a igreja de Corinto, ela trabalha... A igreja de Filipos, ela trabalha, ela faz as coisas corretas, mas às vezes com motivações erradas. Amém? E aí, semana passada foi tratado isso. Mas, hoje, ele vai continuar tratando disso. Paulo, ele não mudou de assunto. Ele simplesmente vai colocar um argumento a mais. Semana passada, ele falou o que precisava fazer. Tem o mesmo modo de pensar, amor uns pelos outros, e assim vai. E hoje ele vai clamar, ele vai mostrar claramente o exemplo de Cristo para ser o modelo para a gente trabalhar os relacionamentos. Amém? E no contexto ali, os relacionamentos dentro da igreja. Amém, irmãos? Esse texto que a gente vai ler, Filipenses 2:5, do 6 ao 11, é um texto maravilhoso. Quem conhece ele? Eu não sei se ele já está aqui. Os irmãos conhecem esse texto? Quem sabe ele de cor?
Ninguém? Nem os jovens aí que ouvem Fernandinho? Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Ao subsistir em forma de Deus, não julgou, não teve usurpação ser igual a Deus? Não é isso? A gente vai ler esse texto aqui. Esse texto, irmãos, alguns teólogos chamam ele de o Monte Everest da Cristologia. O texto, um dos textos mais bonitos que mostram quem é Cristo e qual foi a obra dele. Amém? Então a gente vai passar por isso aí. Antes de tudo, antes de ler, eu queria falar para os irmãos uma curiosidade desse texto. Muito provavelmente, esse texto é uma música, é um hino. Sabiam? 99% dos teólogos chegam a essa conclusão. Pela forma de escrita, pela forma como que as frases se encaixam, eles chegam a essa conclusão. E quando chega a essa conclusão, esse texto ele pode ou não ser de autoria de Paulo. Pode ser que Paulo está simplesmente, essa é a maior probabilidade, pegando uma música que se cantava nas congregações, nas igrejas daquela época, e usando essa música para ensinar o povo, para argumentar esse assunto que a gente está falando aqui, o exemplo de Cristo nos relacionamentos. Amém? O que isso importa? Tudo. Isso é muito importante. Por quê? Porque a música que a igreja cantava estava diretamente relacionada com aquilo que a igreja cria. Tem muita gente que delega, que coloca que a divindade de Cristo foi algo, não no nosso meio, tá, irmãos? Quem aqui crê que Jesus é Deus? O Deus de Israel do Antigo Testamento. Quem crê? O Deus Todo-Poderoso. A gente vai ver isso hoje. Mas alguns delegam que isso foi uma construção que veio depois. E aí esse texto aqui, de forma maravilhosa, desconstrói esse argumento. Porque era uma música que era cantada no meio da igreja. Mais do que Paulo ali escrevendo, era algo que era comum no meio da igreja. E se a igreja cantava isso, é porque a igreja cria nisso. Eu até pensando nisso, eu formulei uma possível heresia, tá? Que é o quê? Me diga o que tu cantas, que eu lhe direi em que tu crês. Se a gente vê isso, quem aqui gosta de música antiga? Quem aqui, ao ouvir aquelas músicas antigas, fala assim, nossa, essas letras são muito mais profundas? Sim ou não? E quem aqui, na hora que olha para a igreja antiga, fala assim, nossa, essa turma cria de uma forma diferenciada? Quem? Isso é verdade, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Glória a Deus, hoje aqui, pregando sobre isso, a gente acaba reparando mais nas letras. Fui muito edificado aqui hoje com as letras que a gente cantou. Mas no nosso meio, hoje em dia, a gente tem muitas letras que elas não se referem de forma estruturada às grandezas de Deus, o agir de Deus. Amém? Então vamos tomar cuidado com isso. Então, amém. Então, falado, introduzido, isso é uma música, vamos entender o que está nessa música e o que isso pode ser aplicado nas nossas vidas. Amém? Então, vamos ler o texto? Filipenses 2, verso 5. Estou na Ara. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pai, ora ao Senhor, Deus, que Teu Santo Espírito fale conosco essa noite, Deus. No nome de Jesus, essa palavra, Deus, cada letra, cada palavra, Deus, encontra um lugar no nosso coração, tal, Deus, tal como o que está escrito aqui é profundo, Deus,
que isso de forma profunda venha impactar as nossas vidas. Pai. Que a pessoa de Cristo, a obra de Cristo seja o centro da nossa fé, da nossa esperança, das nossas convicções, Deus, dos nossos posicionamentos, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém. Então, essa música, esse hino, ela tem duas grandes partes. Se os irmãos perceberem, os 3 primeiros versículos, começando do 6, o 6, o 7 e o 8, eles estão relacionados diretamente com a humilhação de Cristo. Já o 9, o 10 e o 11 está relacionado diretamente com a exaltação de Cristo. Amém? E há diversas controvérsias nesses textos. Gente que questiona, não sei como, não, eu sei como, mas não é muito fraco os argumentos, questiona a divindade de Cristo aqui, falando que ele tem a forma de Deus, mas não necessariamente é Deus. A gente vai ver isso. Tem gente que coloca que quando ele se esvazia, Deus abre mão de seus atributos, Jesus Cristo abre mão de seus atributos como Deus, o que a gente também sabe que não é verdade, porque a vida de Jesus aqui, a gente vê diversos atributos divinos sendo praticados. Amém? Então, a gente vai trabalhar aqui, não vou entrar muito no que essas controvérsias são, mas queria que os irmãos pegassem bem nesse texto aquilo que ele está falando, para a gente entender bem a pessoa e a obra de Cristo. Amém, irmãos? Vamos começar, então? Primeira coisa, esse texto, ele faz algumas menções muito fortes com o Antigo Testamento. E isso é muito legal. Isso é legal porque a música que a igreja primitiva cantava era uma música que exaltava a Cristo e era uma música baseada na Bíblia. Olha as menções do Antigo Testamento. Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Quem no Antigo Testamento que julgou por usurpação e quis ser como Deus? Qual pessoa? Adão. Foi ou não foi? Ele foi tentado e quis conhecer como Deus conhecia. Né? Outra coisa que aconteceu aqui, a imagem clara do cumprimento, que a gente vê nos evangelhos, e aqui é mencionado, do servo sofredor lá de Isaías 53. Os irmãos lembram do que está lá em Isaías 53? Eu vou ler aqui rapidinho, porque eu acho que é um texto que, se os irmãos não conhecem no detalhe, devem conhecer. Porque esse texto aqui é um texto que ele é uma apologética enorme, esse texto, sabiam? Esse texto, olha o que é esse texto. Ele foi escrito mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, e ele detalha com profundidade como seria a salvação antes de Cristo, 600 anos, 6 séculos antes de Cristo. E olha o que ele fala. Vou começar no 53, no 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pulando lá no 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da tua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Alguém tem alguma dúvida de que está falando do sacrifício de Jesus? Não. Então, uma outra menção nesse hino, a obra de Jesus. E por último, que eu não vou ler agora, mas vou ler no final, ele fala que toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu não vou falar agora ainda, no final a gente trabalha isso. Então ele faz menções a algumas coisas muito profundas do Antigo Testamento e reveladas em Jesus. E era isso que estava nos louvores da igreja primitiva. Glória a Deus por isso, irmãos. Nossas músicas hoje têm essa profundidade? Algumas, mas muitas não, né? Muitas não.
Então vamos começar o texto. Ele começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, qual que é a exortação do apóstolo Paulo aqui? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento, ela é melhor traduzida com um conjunto de palavras. Ela do grego é eu não sei pronunciar, phronesis, alguma coisa assim, mas está relacionado não somente com sentimento, mas com atitude e com ação. Então, o que o Paulo está falando? Faça igual Jesus Cristo fez. Não simplesmente um sentimento. Jesus teve um sentimento tal e isso motivou ele a fazer. Não. O que Paulo está falando é: tenha esse sentimento e essa atitude, assim como Jesus fez. Amém? Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Então, a primeira coisa aí, Jesus já subsistia. Jesus não passou a existir quando Maria concebeu. Jesus existia muito antes. Amém? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava lá no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito se fez. Quem que é esse Verbo? Lá no 14 fala: e o Verbo habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele é muito antes do ano zero. Jesus, ele não foi criado, ele pré-existe antes da criação. Amém? Glória a Deus. E ele pré-existe de qual forma? Subsistindo em forma de Deus. Esse forma aí, existem duas palavras, e as duas palavras estão nesse texto, para a forma. Uma palavra, ela tem um significado mais de forma interior, de natureza, que é a que é utilizada aqui, que é o morfê. A outra palavra, que é o esquema, está relacionado mais com a forma exterior, com a aparência. E a palavra usada aqui ele subsistia com a natureza divina. A forma interior dele era Deus. Os irmãos estão conseguindo ver o quanto que esse texto está falando que Jesus é Deus? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, alguns falam, não, forma de Deus quer dizer que ele era um ser angelical. Não é isso. O forma de Deus aí é que ele era Deus. Um com o Pai, um com o Espírito. Desde a criação. Todas as coisas foram feitas por ele. Amém? Glória a Deus. E aí, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aí começa o entendimento da gente ver o que é o argumento de Paulo. Olha só. Ele não julga como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvazia. O que Jesus era antes dele se esvaziar? Deus Todo-Poderoso, glorioso, Criador do céu e da terra e aquele que controla todo o universo. Ele, para ser mais Deus, ele precisava se esvaziar, vir, se humilhar e morrer no nosso lugar? Não. Não precisava. Deus era completo em glória. Amém? Então, irmãos, o sentimento que nós devemos ter, que Paulo está construindo aí, é esse. Se tem alguém que Jesus poderia falar assim ao Pai, poderia. Vai lá e morre no lugar deles, é o plano do Pai. Jesus poderia, eu já sou Deus, eu não preciso fazer isso. Não é isso que ele fez, mas ele estava numa posição tal que faria sentido. Sim ou não? Jesus não precisava disso. E aí o texto fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, ou antes, a si mesmo se esvaziou. Então, o que está acontecendo? Jesus, todo glorioso, ele poderia se apegar ao fato de ser todo poderoso, mas ele não fez isso.
Ao invés de se apegar ao fato de ser todo-poderoso, ele se esvazia. Amém? Aí é o entendimento do esvaziar, que é um ponto que a gente precisa desenvolver. O que é esse se esvaziar? O se esvaziar ele era Deus todo-poderoso, ele se esvaziou, e aí agora ele não tem mais poder. É isso? Não. Ele acalmou a tempestade. Ele ressuscitou mortos. Então ele tem poder. Ele se esvaziar quer dizer que ele deixou de ser Deus? Não. Ele se esvaziar está relacionado com o que vem em seguida. Isso é até uma dica boa para a gente ler o texto bíblico melhor. Esse texto, ele caberia até uma pergunta no meio das palavras. Paulo faz isso muito bem. É como se fosse assim, olha. Mas a si mesmo se esvaziou. Aí você pergunta para o texto, mas como ele se esvaziou? E aí as palavras, os verbos que vêm depois no gerúndio, nos ajudam a entender. Como que ele se esvaziou? Tomando a forma de servo, fazendo semelhante e humilhando-se, sendo obediente. Amém? Então, como que Jesus se esvaziou? Ele tomou a forma de servo. Ele se apresentou em figura humana. Por que isso é se esvaziar? A partir do momento que Jesus faz isso, ele passa a sentir aquilo que a gente sentia. Você consegue conceber Deus sentindo fome lá no céu, no seu estado de glória? Sim ou não? Jesus, ao se esvaziar, ele se submeteu à fome. Você consegue ver Deus sentindo frio, dificuldades, tentações no seu estado de glória? Não. Mas Jesus, ao se esvaziar, ele se submeteu a isso. Então, como que Jesus se esvaziou? Como que ele se esvaziou? Tomando forma humana, sendo obediente à vontade do Pai. Amém? Esse é o esvaziamento de Jesus. Algumas coisas para a gente entender esse esvaziamento. Jesus, ele muda a posição dele em relação à lei. Jesus, em sua glória, ele é o autor da lei. Ao se esvaziar, ele está sujeito à lei e deve obedecer à lei. Se Jesus não obedecesse à lei, ele pecaria. Ele se submeteu a isso. Jesus muda, ele renuncia às riquezas. O Deus Todo-Glorioso, dono dos céus e da terra, chega e não tem onde nascer. Não tem os luxos dessa terra que são nada diante da glória que ele tinha antes. Ele se coloca nessa situação. E talvez o que é mais pesado, que a gente talvez não consiga ver, a gente consegue ver isso na oração sacerdotal dele. Ele renunciou sua posição de glória celestial. Jesus, Deus, quem estava do lado dele via uma pessoa, não mais o Deus celeste. Os irmãos de Jesus o tratavam como uma pessoa e não como Deus. Ele se colocou nessa posição, ele se esvaziou. Na oração sacerdotal, ele no meio da oração, ele fala: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Essa é a oração de Jesus, em João 17. Então, foi uma coisa que ele renunciou também, a posição de glória dele. E no meio da oração, ele quer que Deus o restabeleça essa posição de glória. Foi um esvaziamento muito grande, irmãos. É uma posição, o maior dos superlativos, a maior de todas as posições, para submeter a tudo, a todos. Como ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança a homens. Então a forma é igual eu falei, as pessoas que estavam com Jesus olhavam para ele e viam uma pessoa, viam um homem. Então isso é uma das formas que ele se esvaziou. Como mais ele se esvaziou? Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, a morte de cruz para a gente hoje talvez passa desapercebido,
mas era uma morte muito humilhante. Duas fontes que eu tenho aqui de dois filósofos romanos, um de 100 anos antes de Jesus e um contemporâneo de Paulo, Cícero e Sêneca. Eles falam, primeiro Cícero fala que a cruz é a mais cruel e repugnante forma de morte. Sêneca fala, qualquer condenado à morte prefere morrer antes de ser pregado numa cruz. O que eu estou falando, irmãos? A morte de cruz era a coisa mais humilhante que havia naquela sociedade. Então, se você quer ver o quão uma pessoa é desagradável para aquele povo, ela chega ao ponto de morrer numa cruz. Essa é a pior situação. Então, para a gente entender, irmãos, Jesus estava na posição mais alta de todas. O Rei do universo, o Criador de todas as coisas. E ele escolheu. O texto fala, ele se esvaziou. Ele escolheu se esvaziar e se submeter à situação mais humilhante de todas. Quem que escolheu fazer isso? Ele se esvaziou. O plano foi do Pai, mas ele se esvaziou. Amém? Só para a gente não perder o contexto, Paulo está falando, haja da mesma forma. Amém? Então o argumento de Paulo é o quê? Olha só. Diante de uma situação, às vezes, a gente vai ver os problemas de Filipos aí nas próximas semanas, a pessoa fica se apegando, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou líder daqui, e essa pessoa não serve a outra. Jesus, se alguém no universo tinha um motivo para falar, eu não preciso fazer, era Jesus. E ele fez. E ele se humilhou e ele serviu. Amém? O argumento de Paulo é, vai e faça o mesmo. Se esvazie e sirva. Os irmãos estão entendendo? Paulo olha e fala assim, olha, está tendo partidarismo. Você está fazendo as escolhas, partidarismo tem dois grupos na igreja, o ministério de louvor 1 e 2. O 1 olha para o 2 e começa a escolher coisas em função do 1. Existem dois ministérios aqui, ó. Ah, não, eu quero a agenda tal. Ah, não, já está com a gente. Todas as decisões tomadas olhando para a própria vaidade, a própria ambição. Era isso que estava acontecendo. E o que é que o Paulo fala? Olha o exemplo de Cristo. Se alguém tinha posição para falar assim, não, isso é meu, ele tinha. E ele escolheu se esvaziar em função de servir ao outro. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então o argumento de Paulo é, não se apegue à posição, a título, mas age em favor e em amor ao outro. Sirva ao outro. Irmãos, e aí tem um ponto que é muito importante. Como que a gente ama alguém e serve alguém? Amar alguém é fazer aquilo que aquela pessoa gostaria que você fizesse por ela? Sim ou não? Amar alguém é fazer o que a pessoa gostaria que você fizesse por ela? Sim ou não? Não. Uma coisa interessante sobre a vida de Jesus. Alguém aqui, antes de conhecer Jesus, falou assim, ô Deus, o Senhor podia vir morrer no meu lugar? Alguém falou isso? Não, e ele veio e fez. Se a gente olha no Antigo Testamento, por mais que houve uma revelação progressiva, você praticamente não vê um clamor desse tipo. Deus, venha, envie o seu filho para que ele morra no nosso lugar, porque é isso que nós precisamos. A gente vê isso? Não. O que eu estou querendo dizer? Amar o outro e servir ao outro é fazer aquilo que o outro precisa. Os irmãos estão entendendo? O que nós precisávamos? Que o Filho de Deus se fizesse carne e morresse no nosso lugar. Eu digo nós como humanidade, nunca levantamos a mão e falamos, mande o seu filho para morrer no nosso lugar, é a única forma. Mas ele se esvaziou
e a gente precisava daquilo. Ele se esvaziou e escolheu se humilhar em favor de quem? De mim, de você. Glória a Deus. Então, amar alguém não é fazer aquilo que a pessoa gostaria que fosse feito por ela, mas é fazer o que a pessoa precisa que seja feito por ela. Amém? Como que a gente pode amar alguém? A gente pode amar alguém dando um ombro para essa pessoa chorar? Pode. Mas às vezes ela não está precisando de um ombro, ela está precisando de uma exortação. Então o amor nesse caso é a exortação. Amar alguém é mostrar o pecado dessa pessoa? Se ela tiver em pecado, sim. O que eu queria que ficasse muito claro, irmãos, é que servir e amar uma pessoa é dar a essa pessoa o que ela precisa. Amém? E foi isso que Deus fez na pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Só que o hino não termina aí. Até agora a gente falou da humilhação de Jesus. Eu vou reler a humilhação de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? E aí ele começa, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Esse pelo que também, em alguma versão pode estar escrito por isso Deus o exaltou sobremaneira. Essas palavras que conectam as frases são muito importantes para a gente entender. Por que que Deus exaltou Jesus sobremaneira? Por quê? Porque ele se esvaziou, porque ele foi obediente, porque ele se humilhou, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou sobremaneira. É isso que o texto está falando. Amém? Deus exaltou Jesus sobremaneira. E o texto mostra que Deus dá a Jesus 3 grandes recompensas. A primeira é que ele exaltou Jesus sobremaneira. Sobremaneira aí quer dizer que é sobre todas as coisas. Jesus é exaltado sobre todas as coisas. Amém? O segundo ponto, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para a gente entender isso aí, daqui a pouco ele chama esse nome, Jesus passa a ser chamado aí de Senhor. Os irmãos conseguem ver a profundidade disso? Quando a gente passa correndo, a gente não vê, mas é muito profundo. Os irmãos sabem qual que é o nome de Deus no Antigo Testamento? Aquele tetragrama. A gente traduz como Yahvé, ou Javé, ou Jeová, não é isso? Quando aparece o tetragrama YHWH, lá no Antigo Testamento. O hebraico antigo não tinha vogais, então só tem as consoantes, YHWH. E a tradução para o grego, que é a mesma língua que Filipenses foi escrito, esse tetragrama YHWH, ele é a palavra Kyrios, que é o Senhor. O que Paulo está falando aqui? Que Deus deu a Jesus o nome de Senhor, o Deus do Antigo Testamento. Amém? Isso é grandioso demais, irmãos. Até uma dica para quando você for ler as cartas paulinas, às vezes tem algumas coisas que a gente entra em parafuso, e se a gente entender que Paulo se refere a Jesus como Senhor, a gente entende. Os irmãos lembram lá daquele caso lá de 1 Coríntios, que Paulo fala assim, digo eu e não o Senhor? Parece que é a única passagem da Bíblia que não é inspirada, né? Mas não é isso que Paulo está falando. Ele está falando, eu estou falando uma coisa que Jesus não falou. Tá? A palavra inspirada da mesma forma. Glória a Deus. E Deus deu o nome que está acima de todo nome. Jesus é Senhor. O nome de Jesus é tão grande, irmãos, mas tão grande, que
Hoje nós estamos no ano de 2024. 2024, depois de Cristo. Separou a história do mundo. Glória a Deus por isso. A gente tem nos hinos das nações, nas bandeiras das nações, menções ao Senhor Jesus. É o nome que está acima de todo nome, amém? E mais do que isso, esse nome é responsável pela transformação de vidas e mais vidas, das quais eu incluo eu e você. Esse nome é tão poderoso que é sobre esse nome que podemos fazer isso ou aquilo. É sobre o poder desse nome que pecados são perdoados. E é sobre o poder desse nome, na esperança desse nome, que toda a igreja viverá para sempre com Deus. Quem serão aqueles que viverão com Deus? Aqueles que creem no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Sob esse nome é regida a igreja que Deus escolheu salvar. Glória a Deus. E terceiro, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, isso aqui está dando uma declaração clara que vai chegar o dia que todo joelho vai se dobrar. Amém? Esse nome é tão poderoso que aqueles que creem em Jesus se dobrarão diante dele. E aqueles que não creem também se dobrarão. Aqueles que creem que Jesus não existe verão e se dobrarão diante dele. Aqueles que acham que Jesus não é bem assim também se dobrarão. Aqueles que escarnecem do nome de Jesus também se dobrarão. Aqueles que perseguem os cristãos se dobrarão. Todo joelho se dobrará. Amém? Todo, no céu, na terra e debaixo da terra. Essa expressão, ela está denotando que são todos. Todos. A gente poderia, algumas interpretações sugerem que são, no céu, os seres angelicais se dobrarão, na terra, aqueles que estão vivos se dobrarão, debaixo da terra, aqueles anjos que caíram se dobrarão. Mas é isso, são todos se dobrarão. Esse nome é muito poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos vão se dobrar, ímpios, todos. E ele termina falando que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Irmãos, vamos ler aqui Isaías 45, 23, porque Paulo está citando esse texto. Lembra que eu falei que tinha um texto no final, que também era citação do Antigo Testamento? Isaías capítulo 45, verso 23. Vou começar desde o 22, só uma curiosidade aí, irmãos. 22 foi um verso que foi usado para transformar, aí foi a partir desse verso que Deus salvou Charles Spurgeon. Se os irmãos tiverem curiosidade, depois pesquisem. É uma bênção como que Deus fez isso, de forma sobrenatural. Olhai para mim e sereis salvos, é o verso 22. Vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Aí no 23, por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu, com toda a integridade, uma palavra que não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Os irmãos viram? Diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar. Amém? Lendo Isaías, é diante de qual nome isso? Lendo Isaías, é o nome do Deus de Israel. Não tinha Jesus ali, a pessoa, Jesus encarnado. O que Paulo está falando? Que Jesus é esse Deus de Israel. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. E para que Deus fez todas essas coisas?
Na verdade, essa resposta é uma resposta para uma série de perguntas. Para que Deus fez todas essas coisas? Para a glória de Deus, Pai. Está escrito aí no verso 11. Às vezes a gente se pergunta, nossa, por que Deus criou o homem sabendo que ele cairia? Para que Deus fez isso? Para a glória de Deus. Em algum momento pode ser que a gente não consiga ver claramente isso. Mas a resposta é essa, para a glória de Deus. Todo o plano da salvação, Deus escolheu salvar, Deus enviou o seu Filho para salvar todo aquele que crê nele. Por que Deus fez isso? Para a glória de Deus. Em Efésios usa uma palavra, uma frase maravilhosa, se não me engano é no verso 14 do capítulo 1. Ele fala que Deus fez todas essas coisas para o louvor da sua graça. O plano da salvação é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque ele se esvaziou, ele não precisava disso. Ele se esvaziou por mim e por você, por pecadores. Romanos fala, nisso ele prova o seu amor por nós, dando a sua vida por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Não foi, o Gabriel, depois de salvo, vai fazer isso, aquilo, então vou salvá-lo. Não. Não foi com base no que eu fiz ou o que eu iria fazer, mas foi com base no amor dele. O amor dele, ele fez aquilo que eu precisava que fosse feito por mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o argumento completo de Paulo é o quê? Lembrando lá do contexto. Igreja está legal, tem algumas coisas legais, mas falta algo. Vocês estão fazendo coisas pensando em si mesmos. A gente no PG, irmão, está todo mundo indo em PG aí? Irmão, não deixa de ir no PG não. Tá? Deixa não. É uma forma da gente edificar uns aos outros. Amém? Lá no PG a gente chegou a uma conclusão unânime. É totalmente possível você fazer coisas boas na igreja com motivações erradas. Totalmente possível. É totalmente possível você pregar, ensinar, querer que a pessoa aprenda para glorificar a Deus e querendo a glória para si próprio. Sabia? É totalmente possível você exortar o irmão, admoestar o irmão, mas se colocando numa posição superior a ele. Sim ou não? É totalmente possível fazer as coisas certas com motivações erradas. E isso a gente precisa nos policiar a isso, irmãos. E aí Paulo dá um exemplo que é muito, muito grande. Se tem alguém que poderia falar assim, não, eu não preciso fazer isso, era Jesus. E ele decidiu se esvaziar porque ele via que eu e você precisávamos disso. Ele decidiu se esvaziar para ele nos amar, para ele nos servir. Amém? Então o argumento de Paulo é esse. Se tem alguém que pode falar assim, não preciso fazer, é Jesus. E ele foi lá e fez. Quem é você para falar alguma coisa e não fazer aquilo que o irmão precisa? Ou agir querendo satisfazer as suas ambições pessoais, os seus desejos pessoais? Irmãos, se a gente tivesse o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, as relações na igreja e relações interpessoais seriam bem diferentes. Amém? Então esse é o argumento de Paulo. Ajam da mesma forma que Jesus agiu. Para a gente finalizar, irmãos, essa passagem, como eu falei no início, alguns teólogos colocam como o Monte Everest da Cristologia. É uma passagem que a gente consegue ver de forma sublime, magnífica, como que Jesus é Deus. A gente conseguiu ver isso, irmãos? Os irmãos viram isso? De forma impressionante, Deus afirma à igreja que Ele é o Deus do Antigo Testamento. Ele é o Yahvé, o Senhor. Amém? Então Jesus é verdadeiramente Deus, 100% Deus, não foi criado, Ele existia antes de tudo, Ele é um com o Pai e um com o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas também podemos ver que Ele se esvaziou e decidiu ser homem.
verdadeiramente homem, completamente homem. Ele sofreu as mesmas emoções que nós, as mesmas dores que nós, fome, tentações, mas ele não pecou. Glória a Deus. Irmãos, e isso é importante. Se Jesus não é 100% Deus e 100% homem, o sacrifício dele não é válido. Sabiam? Isso a gente precisa ter isso claro na nossa mente. Se Jesus não é Deus, ele está morrendo e o sacrifício dele não é válido. Era como se o pastor Glaico fez alguma coisa contra mim. E aí o Rafael morre no lugar do pastor Glaico. Esse sacrifício não é válido, não faz sentido. Por que o sacrifício de Jesus faz sentido? Porque ao mesmo tempo que ele é o ofendido, ele compartilha conosco a natureza daqueles que ofenderam e ele leva o pecado sobre ele. E aí o sacrifício dele é válido. Somente Jesus, somente Deus poderia pagar o pecado de todo aquele que nele crê. Somente Deus tem esse poder. E se ele não fosse homem, ele veio e venceu o pecado, ele não teria tentação nenhuma, não passaria dificuldade alguma. Mas não, ele se esvaziou e tomou forma humana. Amém? Glória a Deus. Então, aplicações. Irmão, crente tem que trabalhar na obra. Amém? A gente está cada dia mais parecido, está cada dia mais adotando uma cultura que é mais parecida com a Igreja Católica, que lá na Reforma Protestante a gente criticou. Que era o quê? Existiam aqueles que serviam e aqueles que ouviam somente. Existiam aqueles que trabalhavam, o clero, e existiam aqueles que simplesmente estavam lá como espectadores. Um legado da Reforma é o SUS, Sacerdócio Universal dos Santos. Né? Então, o crente tem que trabalhar. Jesus deixou a missão assim, façam discípulos. Essa missão foi só para os apóstolos ou para toda a igreja? Para toda a igreja. Então, o crente precisa trabalhar. E trabalhar é fazer discípulos, edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus. Qualquer trabalho na igreja vai estar nesses pilares. Amém? Então, uma primeira exortação, o crente precisa trabalhar. Se você não está trabalhando, a exortação é para você. Amém? Só que a exortação desse texto é, no meio do trabalho, faça com as motivações corretas. Faça com o sentimento correto. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Um sentimento que não coloca a vaidade no primeiro lugar. Quer dizer, que não coloca vaidade em lugar nenhum. Um sentimento que não coloca as ambições egoístas, os partidarismos. Amém? O sentimento de Cristo Jesus ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele escolheu se esvaziar e servir. Dar a nós o que nós precisamos. Amém? Às vezes o irmão está precisando de uma ligação, mas a preguiça é maior. Então você se esvazia da sua preguiça e liga para o irmão. Às vezes o irmão está precisando de uma palavra, mas você tem outras coisas. Se esvazie dessas outras coisas. Amém? Os irmãos conseguiram acompanhar o argumento de Paulo? Glória a Deus. Glória a Deus. O ponto central da humilhação de Cristo é que ele foi obediente ao Pai. Glória a Deus por isso. E por último, irmãos, só o reforço de que servir e amar é fazer o que a pessoa precisa. Quer ver um serviço que cabe a todos nós? A pregação do Evangelho. Cabe a todos nós. Todos precisam. Amém, irmãos? Então, servir é dar o que a pessoa precisa. E, às vezes, isso pode entrar em rota de colisão, porque, às vezes, o que ela precisa não é o que ela quer. Amém? Por isso que a igreja fiel, de uma forma geral, ao longo dos séculos, foi perseguida.
porque procurava fazer o que era preciso e não agradar a homens. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, nós